Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Ação de Graças e Oração do Apóstolo. O título da segunda-feira, a estrutura da vida cristã, a fé. E versículo, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor ainda vai nos dar. Nesse dia, amado Senhor, nós queremos receber a Tua palavra com fé, esperando, tendo a convicção de que essa palavra vai entrar em nós e produzir aquilo para o qual o Senhor a designou. Vai produzir em nós a Tua vontade. Esse, Senhor, é o nosso desejo com relação à Tua palavra. Que a Sua palavra encontre um coração frutífero, um coração amolecido, um coração que produza frutos para o Senhor. Que esse seja o nosso coração, amado Senhor. E nesse dia, nós também te rogamos, guarda-nos em Ti, Senhor. Livra-nos de todo o mal, das tentações de Satanás, daquilo que tenta atingir corpo, alma e espírito. Nós queremos que o nosso ser tripartido, seja conservado íntegro para o Senhor, para o Teu serviço, Senhor. Por isso, guarda-nos em Ti, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos dos ataques de Satanás, conservando-nos sempre puros e simples para o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem nos revelado. Nós não somos merecedores, mas ainda assim, o Senhor tem feito fluir esse rio da graça, cheio da Tua vida, da Tua luz, do Teu amor, para cada um de nós, e que esse rio não fique represado em nós, mas que também flua para muitas outras pessoas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é A Estrutura da Vida Cristã, a Fé. Peço perdão, infelizmente nos últimos dias não consegui fazer as gravações, venho me recuperando de um problema de saúde e por causa desse problema eu não consegui fazer as últimas gravações, mas pela graça e misericórdia do Senhor vamos seguir adiante. Muito bem, Paulo, irmãos, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele estava na prisão em Roma. É importante frisar que Paulo, ele não levantou pessoalmente a igreja em Colossos. No começo do capítulo 2, ele diz, versículo 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O que significa isso, irmãos? Que tanto a igreja em Laodiceia quanto a igreja em Colossos não foram levantadas por Paulo, ele não foi até lá. Então nós entendemos, até pela referência que Paulo faz mais adiante, no capítulo 4, que essas igrejas foram levantadas por Epáfras, alguém que Paulo aperfeiçoou, um cooperador de Paulo, como era Timóteo, como era Lucas, enfim. Epáfras muito provavelmente foi aperfeiçoado naquele período em que Paulo estava em Éfeso, ali na escola de Tirano. Isso porque as cidades de Hierápolis, Laodiceia e Colossos eram próximas umas das outras e também não eram muito distantes de Éfeso. Salvo engano, de Éfeso para Colossos, 170 a 200 quilômetros, posso estar enganado, mas era mais ou menos essa distância. Então, no final da carta aos Colossenses, no capítulo 4, Paulo diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, veja, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, quer dizer, dentre vós significa que Epáfras estava entre os colossenses. Então ele diz,
dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Isso é uma indicação de que Epáfras era alguém que cuidava, tinha um zelo especial, cuidava dessas igrejas. E é muito provável, irmãos, que ele tenha ido até Roma relatar para o apóstolo Paulo a situação e o problema dessas igrejas, o que então gerou em Paulo o encargo de mandar uma carta aos Colossenses. Paulo também havia mandado uma carta à igreja em Laodiceia. Se você ler o versículo 16 do capítulo 4, ele diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Isso indica que Paulo mandou uma carta para a igreja em Laodiceia, embora essa carta não faça parte do texto bíblico. É importante nós entendermos. E é aí que entra a questão da palavra profética. Então, essa carta de Paulo, ela não faz parte do texto bíblico. Mas aí eu vou fazer a seguinte pergunta: essa carta que Paulo mandou não era a palavra de Deus? Essa carta não deveria ser observada, essas palavras de Paulo à igreja em Laodiceia, não deveriam ser observadas como palavra de Deus? É o que ele fala, por exemplo, aos Tessalonicenses. E graças a Deus, essa palavra aos Tessalonicenses foi registrada para que nós não caiamos em erros que muitos irmãos caíram. Então, aos Tessalonicenses, Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Veja, eu vou tocar de novo no que eu falei antes. Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A palavra de Paulo, irmãos, foi inspirada por Deus. A carta aos Tessalonicenses, as duas cartas, também a carta a Laodiceia. A diferença é, a carta a Laodiceia não entrou no texto bíblico, entende? Isso pela vontade de Deus. Mas não quer dizer que a direção que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja não fosse a direção de Deus. É importante entender isso, irmãos, porque aí você entende o princípio da palavra profética. Então, voltando, 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Isso é importante, irmãos, porque o dia de hoje, no Alimento Diário, fala exatamente da fé, de receber a palavra de Deus com fé. Então, voltando à carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos, veja só, desde que ouvimos. Quando ele diz desde que ouvimos, quer dizer, ele foi avisado de como estava a situação da igreja em Colossos, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. No versículo 4, então, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, afinal de contas, de quem Paulo ouviu sobre a situação da igreja em Colossos? É muito provável que Epáfras tenha ido até Roma, na prisão, enquanto Paulo estava preso, e ali relatado a situação da igreja em Colossos. Isso porque, no versículo 7, Paulo diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. E na carta a Filemon, no versículo 23, Paulo diz: saúdam-te, lembrando que Filemon era de Colossos. Então, ele manda a carta
também a Filemon. Com a carta a Filemon, ele também manda Onésimo. E aqui ele diz: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então é provável, irmãos, que o próprio Epáfras tenha relatado a situação, por causa da sua preocupação, tenha relatado a situação da igreja, tanto a positiva quanto a negativa para Paulo. E ali Paulo, irmãos, ele então escreve a carta aos Colossenses, ele escreve para Filemon. Para Filemon ele trata da situação de Onésimo, e para os Colossenses, irmãos, ali ele começa a mostrar, ele incentiva os irmãos, ele encoraja, e ele começa a mostrar, tratando o problema que estava acontecendo na igreja em Colossos. Ele começa a mostrar a posição, a centralidade de Cristo em todo o universo, na obra de Deus. Então muitas coisas foram entrando na igreja em Colossos, e essas coisas não eram pecados, eram coisas que queriam ajudar os irmãos, coisas culturais, misturas com relação à religião judaica. Então essas coisas foram entrando e foram tirando o lugar de Cristo. Uma coisa que nós já vimos nessas semanas anteriores é a questão da adoração aos anjos. Então os colossenses estavam começando a entender que eles deveriam também adorar, prestar culto aos anjos, como se Cristo fosse do mesmo tamanho que os anjos. E ali Paulo mostra que ele é o primogênito da criação. Paulo mostra que Cristo também é aquele que é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é o próprio Deus, então ele é muito superior aos anjos. Então muitas coisas, irmãos, foram tratadas. Tem muitas coisas importantes, irmãos, que é importante nós entendermos o contexto para nós também percebermos, olha, é por isso que Paulo está colocando esse versículo aqui. E é isso, e aí trazer isso para nós, para a nossa experiência. Então Cristo, ele tem a primazia na minha vida, ou eu apenas coloco Cristo em primeiro lugar quando as coisas estão fora de controle? Porque nós somos assim, irmãos. Nós vamos tomando as decisões da nossa vida. Eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, eu vou trabalhar isso, eu vou me casar com esse, com aquela. Nós vamos tomando todas as decisões, as mais simples, as mais complexas. E aí, a hora que as coisas dão errado, que fugiu do seu controle, você não tem mais como controlar, aí lembra de Cristo, aí se volta para o Senhor, aí Cristo volta a ser o cabeça, volta a ter primazia, mas para resolver o problema. Aí depois a coisa volta para a nossa mão, não é? E não é, na verdade não pode ser assim, irmãos. Cristo, ele tem de ter a primazia em todos os aspectos da nossa vida. Nós não podemos passar o livro de Colossenses sem ficar marcados por esse sentimento. Cristo é que deve ter a primazia em tudo. Muito bem, agora voltando ao versículo 3, 4 e 5 de Colossenses, do capítulo 1, Paulo, ele disse: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então veja, irmãos, esses três itens, fé, amor e esperança, fazem parte da estrutura da vida da igreja, da vida cristã. Então a fé seria como a porta de entrada. Se você não crê, você não entrou, você não é um cristão. Então a fé é em Cristo Jesus. Isso é muito importante entender, porque muitas pessoas elas dizem assim: eu tenho fé em Deus. Mas na verdade, irmãos, para nós recebermos a salvação, nós precisamos crer que o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, se tornou carne, viveu aqui uma vida humana perfeita, morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, é a base da nossa fé. Por que eu digo isso? No livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios
creem e tremem. Mas os demônios são salvos então? Não são salvos. Por quê? Porque a salvação não está em você crer em Deus, você crer em algo, no Criador, não é? Você crê que alguém criou esse mundo. Alguns colocam outros nomes para definir a Deus, mas não é isso, irmãos, que nós estamos falando. A fé para receber a salvação é no que Cristo fez, no Senhor Jesus como homem, na obra que ele fez. Muitas vezes o Senhor Jesus se apresentou como o Filho do Homem. Você pode ver nas vezes que ele estava de frente com demônios. Eles não o reconheciam como o Filho do Homem, mas como o Filho de Deus. Nós, irmãos, cremos que o Senhor, o próprio Deus, é o Filho do Homem. Ele morreu como homem e ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, a vida de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? É importante nós entendermos. Então, para nós levarmos as pessoas a receberem a salvação de forma correta. Então, a salvação é a porta que todo o cristão entra. Antes de entrar por essa porta, não era cristão, era gentil, não era povo de Deus. Mas quando entra, aí se tornou filho de Deus. O caminho é o amor. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Por isso Paulo fala, o amor que tendes para com todos os santos. E o destino, o final, irmãos, é a esperança. Ele diz a esperança que está preservada nos céus. E aqui alguns confundem, achando que a esperança é quando morrer. Não, irmãos, a esperança é o Senhor voltar. É na volta do Senhor. Então, mesmo se eu hoje morrer e vier dormir no Senhor, ainda a minha esperança é que o Senhor volte. E voltando, que o reino do céu seja de fato estabelecido. Hoje nós vivemos a realidade do reino dos céus nessa terra, vivendo a vida da igreja, mas ainda há muito a ser conquistado. Mas quando o Senhor voltarmos, toda essa terra, todo esse mundo, como diz Apocalipse 11, toda essa terra se tornará do Senhor. Por isso, Paulo diz que está preservada nos céus, que é de onde o Senhor vai vir. Agora, é importante, irmãos, que hoje, nós que já recebemos pela fé a vida de Deus, nós também preguemos o Evangelho. Por isso nós ouvimos tanto sobre sair às ruas, sobre a comportagem, sobre orar com as pessoas. Tudo isso, irmãos, é para que as pessoas também recebam do fluir do rio da vida, do rio da graça, que leva até elas o próprio Deus. Em Romanos, Paulo diz que a fé, ela vem pelo falar, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí depois ele diz, como ouvirão se não há quem fale, se não há quem pregue? Então, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ser esses que pregam, esses que falam a palavra, para que a fé seja gerada nas pessoas e as pessoas então recebam a vida de Deus. Passem também por essa porta. Agora, não ache que a fé é apenas para quando nós cremos, recebemos a salvação e aí agora eu não preciso mais crer, não preciso mais de fé. Não, na verdade, irmãos, a fé é algo que nós levamos por toda a nossa vida. O fim da fé, o apóstolo Pedro disse, o fim da fé é a salvação da nossa alma. Então, enquanto a nossa alma não for salva, nós ainda precisamos da fé. E em Hebreus, capítulo 11, nós temos a fé, é o versículo que nós lemos, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E essa palavra, certeza, ela é usada também em Hebreus 1:3. Nesse versículo diz, eu vou ler só o começo, ele, falando do Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então aqui, essa palavra ser e a palavra certeza são, em grego, upóstasis. Isso nos mostra, irmãos, se em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza, upóstasis,
daquilo que se espera, e aqui fala que ela é a expressão exata do seu ser, significa que essa palavra indica que a fé, ela substantifica aquilo que está no mundo espiritual para o mundo real. Ela traz à existência aquilo que não existe. Essa é a função da palavra de Deus. Quando a palavra é falada, e da parte de Deus e da nossa parte, nós cremos, essa combinação, palavra e fé, produz algo que não existia antes em você. É por isso que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. E nós, irmãos, precisamos crer na palavra. Vou dar um exemplo. Talvez você fale assim, eu nunca vou conseguir pregar o evangelho porque eu sou muito tímido. Mas aí vem a palavra. Você crê na palavra e sai para pregar o evangelho. Essa fé que veio com a palavra, ela gera em você algo que você não tinha antes. Então talvez você não tivesse coragem de pregar o evangelho, mas foi a palavra com a fé que fez com que isso surgisse. Você às vezes fica surpreso. Mas como é que isso saiu da minha boca? Eu não sei falar. E não é realmente, nós não sabemos falar, nós não sabemos pregar o evangelho, mas porque nós cremos, sai da nossa boca aquilo que a palavra produziu. E isso, irmãos, eu dei um exemplo simples aplicado à questão do evangelho, mas isso é em tudo. Talvez você diga assim, eu sou uma pessoa muito nervosa, qualquer coisa eu perco a calma, eu não consigo, eu sempre sou estourado, eu nunca vou conseguir viver uma pessoa mansa como Moisés. Realmente, por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Mas lembre-se, quando a palavra vem, e aí você crê na palavra, algo que não existia é gerado. Substantifica, entende? Traz do mundo espiritual para o mundo real. Então, quanto mais palavra você ouve, você lê, mais fé você exercita, aquela mansidão, aquela calma que você fala, eu nunca vou conseguir, eu sou estourado. De repente, ela surge. E aí você olha e fala, mas como é que eu consegui manter a calma numa situação como essa? Como é que eu consegui tratar as pessoas de uma forma mansa, mesmo com elas me ofendendo? Esse é o princípio, irmãos. Entenda, sempre que a palavra encontrar fé, ela vai gerar algo que não existe, ela vai substantificar, criar substância, não é? Do mundo, ela vai trazer do mundo espiritual para o mundo real. Quando eu estou falando do mundo real, na verdade, irmãos, eu estou até empregando a palavra errada. Seria para o mundo físico, não é? Perdão. Mas no sentido de que aquilo que não existia passa a existir. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes, ao invés de receber a palavra e crer, nós cremos muito em nós mesmos. Então, eu tenho certeza, eu creio que eu não posso pregar o evangelho, e aí eu não prego. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir negar minha vida da alma, então eu não nego. Você percebe? Porque eu creio em mim mesmo. Não produz nada. Mas se a palavra vem, e eu creio na palavra, essa junção, essa mescla, vai produzir algo que não existia antes. Eu vou terminar, irmãos, lendo na página 58, o último parágrafo. Se cremos na palavra de Deus, ela gera fé dentro de nós. E por meio da fé conseguimos ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Apesar de vivermos na terra, utilizando coisas visíveis e palpáveis, também temos acesso às coisas celestiais. Nunca imaginamos que isso fosse possível, até que um dia alguém nos pregou o evangelho e nós cremos. Foi nesse momento que recebemos a fé. Portanto, valorizemos essa fé, pois ela nos dá acesso às coisas do céu, às quais o homem comum não tem acesso. Lembre-se de que a fé vem pela palavra. Por isso, sempre precisamos ouvir a palavra e crer nela para ter mais fé. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, agora nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto. Que o Senhor te abençoe grandemente.
Jesus é o Senhor.